Bruno Mendes na mira do Flamengo, ex-presidente do Corinthians detonando a contratação do São Paulo em relação a Rames Rodrigues, a chance de Beraldo se mudar para a Inglaterra, a real situação de Rony, assediado por clubes sauditas. Vídeo de hoje do canal do Nicola responde a todas essas questões. Fala também sobre Anderson Talisca, empréstimo no Botafogo, a chance de negociação envolvendo o seu clube do coração e muito mais. Tenho certeza que você vai curtir o vídeo. Antes, deixa eu só me apresentar, me chamo Jorge Nicola, jornalista esportivo, e o objetivo por aqui é deixar você por dentro de tudo que está rolando com o seu clube para não perder nada. Só apertar o botão vermelho de inscreva-se e ativar as notificações. Combinado? Bora contar que todo esse conteúdo é um oferecimento de 1xBet. Tô colocando na tela jogos dessa terça-feira. Tem Champions League, a última eliminatória antes da fase de grupos. Tem, por exemplo, esse time polaco chamado Rakow contra o Copenhague, vou de empate. Rangers e PSV, jogo grande, vou de vitória do Rangers. Já Royal Antwerp e AEK Atenas, estou imaginando a vitória do Royal Antwerp. Para completar a Liga dos Campeões na Ásia, o Al-Arq contra o Navbahor, eu vou de vitória do time da casa. Tem também vitória do Al-Sharjah, vitória do Al-Nassr e vitória do Al-Arabi. Se é bom de palpite, gosta de futebol, então vem se divertir comigo na 1xBet, clicando no link que está no comentário fixo, já faz seu cadastro e usa o código Nicola para ter direito a 100% de bônus no valor do seu depósito. Lembrando que também tem à noite jogo da Sul-Americana do Corinthians, jogo da Libertadores do Internacional, enfim, muita coisa legal. Quero começar o vídeo com o tradicional giro de notícias. Primeira informação é sobre Anderson Talisca. Nas últimas horas chegaram a especular que o Talisca poderia estar saindo do Al-Nassr e não teria sido inscrito. Jogo super importante da Liga dos Campeões da Ásia. Informação que eu tenho é de que ele está relacionado para a partida e deve ser titular no jogo do Al-Nassr marcado para esta terça-feira. Só mais uma sobre o Talisca. O Beşiktaş da Turquia tentou comprá-lo, mas desistiu diante das altas cifras pedidas pelo clube saudita. Já o Benfica não se animou com a primeira proposta do Zenit para a compra de David Neres, ex-jogador do São Paulo. A oferta foi de 30 milhões de euros fixos, mais 10 milhões de euros em bônus. O Zenit vai precisar melhorar essa proposta para conseguir levar os jogadores. O empresário do atleta está lá em Lisboa nas tratativas de convencimento junto ao Benfica. Bora contar também que o Fluminense sinalizou com um não a proposta de 30 milhões de euros ou 160 milhões de reais para liberar o André para o Liverpool nessa janela de transferências. O Jürgen Klopp, técnico do Liverpool, é um entusiasta da contratação do André. Já Matheus Vital voltou a treinar com o grupo do Cruzeiro recuperado de uma contusão. O lateral direito William e o zagueiro Oliveira estão na fase de transição entre a fisioterapia e os trabalhos no gramado. Fechando o giro de notícias, contar que João Cancelo está muito perto de trocar o Manchester City pelo Barcelona. Detalhes, sinais impedem o anúncio, isso pode acontecer ainda ao longo da segunda-feira. Já Luiz Castro disse em entrevista ao canal Gold que espera por uma medalha de ouro caso o Botafogo seja campeão. Ele entende que ele e o Caçapa tiveram participação na conquista da taça. A saideira, o Vasco aumentou suas chances de permanecer na Série A. Antes eram 28%, de acordo com números do GE, agora as chances são de 36%. Essa alteração se dá depois dos últimos resultados, são 7 pontos conquistados dos últimos 9 possíveis. Quero falar agora sobre o Botafogo. Desde que André Sanches foi ao Mesa Redonda e afirmou que o Botafogo deve salários e fez empréstimos, um verdadeiro barulho foi criado em cima do Botafogo. E uma das afirmações do Andrés confere, de fato o Botafogo precisou recorrer a um empréstimo. Esse empréstimo aconteceu algumas semanas atrás e foi para tentar ajudar e normalizar o fluxo de caixa. O Botafogo estava com dificuldade em fazer a quitação de uma das folhas salariais e recorreu a um banco que não teve seu nome revelado para pegar um empréstimo de 15 milhões de reais. Não é algo muito comum de se ver, especialmente a partir da transformação do clube numa sociedade anônima do futebol. Mas, diante do cenário atual, o Botafogo garante ser algo tranquilo. O clube deu como garantia de pagamento o seu contrato com a Parimet, patrocinadora master do clube. A Parimet prometeu 27 milhões e meio de reais por ano, no contrato de 2 anos. Os primeiros 27 milhões e meio já foram depositados, a outra parte cai no mês de janeiro. Só para completar, Botafogo que tem partida nessa semana, quarta-feira, às 19 horas, contra o Defensa e Justiça, valendo vaga para as semifinais da Sul-Americana, partida de ida. Bora falar agora sobre o Grêmio, especulação que vem da Turquia, dá conta de que Vila Sante, volante paraguaio contratado tempo atrás pelo Grêmio, pode ir para a Fiorentina. Jornalista Ekrem Konur
com o qual não tenho não conheço, mas o índice de acerto deles dele é muito baixo. E o Ekren Kornur está contando que o Vila Sante pode ir para a Fiorentina. O torcedor do Grêmio ficou preocupado com a chance de perder o principal jogador. O Vila Sante tem sido muito regular nos últimos tempos. A negociação de compra do atleta foi de 3,5 milhões de dólares em 2021. A oferta da Fiorentina geraria na casa dos 10 milhões de euros por 80% dos direitos econômicos. O Grêmio garante que não há absolutamente nada pelo Vila Sante. Acho que não há motivo para o torcedor gremista se desesperar, pelo menos por enquanto. Bora falar agora sobre Bruno Mendes, zagueiro que está deixando o Corinthians. Tenho contado para vocês há meses sobre a dificuldade do Timão em renovar o contrato do zagueiro, comprado por 22 milhões de euros e cujo vínculo se encerra em 31 de dezembro. O Timão não conseguiu avançar nas tratativas e ele já pode assinar um pré-contrato para se mudar para qualquer clube do Brasil e do exterior. Negociações com o Inter são as mais quentes, mas Samir Carvalho, jornalista que cobre o Corinthians, assegura nas últimas horas que o Flamengo entrou forte na parada para tentar convencer o atleta a se mudar para a Gávea. Seria uma aquisição de olho até numa reformulação pela qual o sistema defensivo do Flamengo vai passar para o próximo ano. Rodrigo Caio tem contrato até dezembro e não fica. O Pablo também deve deixar o clube, aí por meio de uma venda, não tem feito parte dos planos do técnico Jorge Sampaoli. E também se especulou sobre a possibilidade do Davi Luiz não ficar para 2024. Davi teve seu contrato estendido com o Flamengo, mas existiria uma negociação em andamento para que houvesse a rescisão entre as partes. O que eu ouvi de uma pessoa próxima ao Davi é que ele não tem a intenção de descartar ou rescindir seu contrato com o Flamengo. Bom, voltando à história do Bruno Mendes. Definição deve acontecer nas próximas semanas. Enquanto isso, o Corinthians tem utilizado o atleta ainda com a esperança da permanência dele para o próximo ano. Bora falar agora sobre André Sanches, que causou com torcedores do São Paulo, São Paulinos bravos com o ex-presidente do Corinthians, tudo porque o Andrés afirmou que não contrataria o James Rodrigues em hipótese alguma. A frase é a seguinte: ele está muito tempo sem jogar e vai ficar mais tempo ainda. Perguntaram, mas por que, Andrés? O que acontece? Ele responde: não contrataria o James nem de graça. Vai muito para o Vila JK, no Bar Samba, no Bahamas, que são estabelecimentos comerciais para adultos. E aí o Andrés completa: vai ser uma beleza. Aí ele ainda dá mais uma cutucadinha no novo reforço São Paulino. E as festas hoje em dia começam às 2 da manhã. O que o Andrés está querendo dizer é que o colombiano gosta muito da balada, da festa, da bagunça, vai se apresentar para treinar em poucas condições boas e não vai conseguir ser um atleta útil na passagem pelo São Paulo. Essas declarações foram suficientes para que torcedores do São Paulo invadissem as redes sociais do Andrés e xingassem o dirigente corintiano de tudo quanto é coisa, lembrando de alguns dos erros da administração Andrés, entre elas a contratação de Luan. Sim, Luan, que deixou recentemente o Corinthians e que custou quase 70 milhões de reais ao Timão. Entre aquisição de direitos econômicos e salários por 3 anos e meio, foi contratado quando André Sanches era presidente. E esse sim, dá para dizer que foi sinônimo de frustração. O Luan jogou muito pouco, enganou bastante e abusou da noite. Hora de falar sobre o Corinthians e a chance de o Timão buscar o título da Sul-Americana. Tem partida corintiana na noite dessa terça-feira, 21h30, contra o Estudiantes na Neoquímica Arena. O Corinthians precisa vencer, de preferência com uma margem no placar, para poder garantir a classificação na partida de volta marcada para a Argentina. Confronto dessa terça-feira com o estádio lotado e homenagens para os 7 torcedores alvinegros que morreram na viagem de volta de Minas Gerais a São Paulo. Você sabe que o ônibus que levava os torcedores perdeu o freio, acabou capotando 4 vezes e 7 dos 43 torcedores que viajavam nesse ônibus acabaram falecendo. Corinthians, que conseguiu registrar Matias Rojas e Lucas Veríssimo na lista de inscritos da Sul-Americana, ficam à disposição do Vanderlei Luxemburgo. Luxa tem feito mistério em relação à escalação, relacionou 28 atletas, vai precisar cortar 5 da lista, que vai pelo menos para o banco de reservas. Reencontro com Bocelli, atacante que passou pelo Corinthians em 2019, não deixou boa impressão e ainda foi à FIFA para cobrar $1.100.000. O Corinthians precisou se apressar para fazer o pagamento sob o risco de tomar uma punição na FIFA com uma proibição de inscrição de atletas. O Bocelli é o atacante do Estudiantes, bom time argentino, bem melhor do que o do News Old Boys. O Corinthians deve passar dificuldades no confronto contra o rival dessa noite. Só para completar, Duílio Monteiro Alves, presidente alvinegro, pode se tornar o primeiro desde a década de 80 a passar pelo clube sem sequer um título.
Para que isso não ocorra, a Sul-Americana é fundamental, é a última chance de o Corinthians ganhar um título. O mandato do Duílio se encerra em dezembro, já há uma eleição, inclusive, marcada para o mês de novembro. Se o Corinthians conseguir eliminar o Estudiantes e passar as semifinais, ainda embolsa $800 mil de prêmio, prometido pela Conmebol. Essa grana equivale a quase 4 milhões de reais. Hora de falar sobre Beraldo, zagueiro do São Paulo. Ele vai ou não para a Inglaterra? Na semana passada eu cheguei a dizer para vocês que não havia proposta nenhuma do Wolverhampton e que ele permaneceria no Morumbi. Voltaram a surgir especulações de que o Wolverhampton aumentou a proposta e está disposto a pagar 10 milhões de euros e que agora sim o São Paulo toparia fazer negócio. Antes de gravar o vídeo, conversei com o Luiz Carvalho, empresário do atleta, e também com o presidente do São Paulo, Júlio Casares. Primeiro com o Luiz Carvalho, que está na Europa, mas para tratar sobre outros assuntos. Ele resolveu recentemente a ida do Gustavo Henrique, ex-zagueiro do Flamengo, que estava no Fenerbahçe, novo reforço do Valladolid da Espanha. Importante contar para vocês que outra negociação está sendo conduzida, mas nada tem a ver com a situação do Beraldo. De acordo com o Luiz Carvalho, segue sem proposta nenhuma. Também conversei com o presidente do São Paulo, Júlio Casares, e o Júlio garantiu que não chegou nada e completou. Cascata, não tem proposta pelo Beraldo, ele vai ficar no São Paulo. Fecha aspas, descartemos tal possibilidade. Outra novidade do tricolor, James Rodrigues e Lucas Moura estão inscritos nas quartas de final da Sul-Americana e vão ficar à disposição para o confronto contra a LDU, jogo de ida marcado para a altitude de Quito. Quero encerrar o vídeo para falar sobre Palmeiras e a chance de Rony ser negociado nas últimas horas. O Hércules Júnior, empresário do Rony, causou ao dar uma entrevista afirmando que o Rony tem pelo menos 4 propostas de clubes sauditas. Torcedor Palmeiras preocupado, já que o clube não contrata e ainda pode perder jogador super importante. O que há de verdade nessa história? Conversei com uma pessoa muito próxima ao Rony. Essa pessoa assegurou que existem sondagens, mas nenhuma proposta oficial. Que a ideia do Hércules talvez tenha sido dar uma valorizada, fazer um barulho, criar uma situação de preocupação com os dirigentes e com torcedores do Palmeiras, até talvez pensando na possibilidade de mais um aumento salarial. Rony, que hoje já é um dos mais bem pagos do Verdão, com algo na casa de R$1 milhão por mês. Existiu uma sinalização do fundo público da Arábia Saudita com a intenção de contratar o atleta. É verdade. Só que não passou, por enquanto, dessa sondagem. Era uma sondagem que faria com que uma proposta, se confirmada, chegasse na casa dos 25 milhões de euros para o Palmeiras e com vencimentos para o Rony acima de R$2 milhões por mês. Como não houve a proposta oficial, nem o Rony nem o Palmeiras podem se manifestar. O Palmeiras tem dito que não tem a intenção nenhuma de liberar o Rony. Precisaria ser uma proposta estratosférica. Essa pessoa com quem conversei afirmou o seguinte, abre aspas, precisa chegar algo oficial porque só existiu consulta. A gente acredita que possa vir alguma coisa, porque tem muitos empresários da região entrando em contato, mas de concreto, até esse momento, não tem nada. Fecha aspas, só para você ficar por dentro exatamente da real situação envolvendo o Rony e a Arábia Saudita. Curtiu o vídeo? Deixa like, se inscreve no canal. A gente se encontra mais tarde, tem outro vídeo, tem a live. Abraço, tchau!